eu senti no meu espírito o desejo de ministrar esse texto. Lucas capítulo 15, versículo 11. Vamos ler do 11 ao 32. Conforme você for achando na sua Bíblia, você vai glorificando o Senhor. Quantos trouxeram a Bíblia? Espada para o alto. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Estou vendo os celulares aí, mas também vale, se o aplicativo está valendo. Amém? Em Lucas 15, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse: pai, dai-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos e aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos teus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo e sandália nos seus pés. Trazei também, matai e novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram e comeram e se regozijaram. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltou, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: veio o teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os seus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Continua falando conosco, Pai. Estamos aqui, Senhor, sedentos de Ti. Vem saciar-nos, vem alimentar-nos, vem trazer-nos o rema da Tua palavra, porque queremos crescer diante de Ti. Então, os Teus filhos aqui nesta manhã, então aqueles que estão sendo ministrados pela internet, e que a Tua palavra, Senhor, venha a ser falada e venha trazer, Pai, resultados poderosos para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Queridos, nós conhecemos muito bem esse texto, e nós sabemos que a família é o ponto de partida de todos nós. Deus, Ele instituiu a família para que pudesse ser o início das nossas vidas. A família é a instituição mais antiga. No Éden, Deus viu que o homem estava só,
E não era bom que o homem estivesse só, e ali ele criou Eva, e a Bíblia fala que posteriormente Adão veio a ter filhos e filhas, e dar continuidade àquilo, ao projeto de Deus, ao propósito do Senhor, aquilo que Deus havia colocado no seu coração. Agora, nós vemos como o inimigo tem se levantado contra as famílias, como o inimigo tem vindo de uma maneira terrível, tentando matar, tentando destruir, tentando acabar com o projeto inicial do Senhor para a vida do ser humano. Por que ele faz isso? Porque nós sabemos que a família é a oficina que modela o caráter do ser humano. Alguns psicólogos dizem que a criança até 10 anos, ela está em processo de formação do seu caráter. Até 10 anos os pais e o algoz ao seu redor vão imprimir na vida daquelas crianças aspectos que vão acompanhar eles pelo resto das suas vidas. Eu lembro-me de situações com os meus pais, com os meus avós, onde eu passei grande parte da minha primeira infância, que ficaram marcadas até hoje na minha vida. Eu me pego muitas das vezes corrigindo, exortando os meus filhos, e quando eu vou ponderar sobre aquilo, eu vejo muitas vezes meu pai em mim, com as atitudes, com as palavras, com a forma como era colocado, como era corrigido. E muitas das vezes eu me vejo agora fazendo como ele fazia comigo, como minha mãe fazia comigo, como meus avós faziam comigo. Agora eu fazendo na vida dos meus filhos. Nenhuma civilização consegue sobreviver sem a base da fé. Vamos, queridos, aprender nesta manhã alguns aspectos importantes na vida da família do filho pródigo. A Bíblia diz que Jesus começa essa parábola falando de uma família que sofreu uma grande crise. Jesus ele foi muito claro em falar e muito realista em falar sobre verdades sobre a família. Nenhuma família é um conto de fadas. Nenhuma mãe prepare a sua filha para viver um conto de fadas quando se casar, porque ela vai se frustrar no seu casamento. Na parábola do filho pródigo, Jesus ele conta a trajetória de uma família que não é muito diferente de famílias que nós conhecemos, onde há crises, onde há choros, onde há dificuldades, onde há aspectos negativos, onde há momentos difíceis, onde há decisões que precisam ser tomadas, e decisões também que se tomou no calor do momento, sem se parar para ponderar. Jesus mostra uma família real, como muitas das nossas e como muitas das quais nós conhecemos, mas que se nós aprendermos com elas, se nós aprendermos com Jesus, nós vamos ser bem-sucedidos no cuidado da nossa família. Diga para o seu irmão: a sua família é o seu maior patrimônio. Não existe nenhum sucesso que possa respaldar a destruição de uma família. Naquele grande dia, os pais vão entregar a Deus os seus filhos e vão justificar para Deus as ações que tomaram com seus filhos. O marido vai dar conta do cuidado, do amor e da proteção que teve com a sua esposa. A esposa vai dar conta da submissão ao seu marido e do auxílio que deu ao seu marido para cuidar dos seus filhos no seu vida. Existem dois aspectos perigosos, irmãos, que nós podemos ver nesta manhã nas famílias. O primeiro delas, nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 29, onde a Bíblia fala que onde José colocava a mão dele dava certo. Como o seu pai e os seus irmãos, rapidamente o seu pai percebeu que havia uma unção de Deus específica na vida dele, e rapidamente o sobrepõe sobre os seus irmãos. E ele sai daquele cenário, ele agora está dentro da casa de Potifar, e rapidamente a unção que estava sobre ele o faz se destacar, e ele vai para o calabouço e é assim, e ele vai para o governo e é assim, porque havia uma unção de Deus específica na família, na vida de José, que o fazia ser bem sucedido naquilo que ele fazia. Agora, alguém afirmou o seguinte: o sucesso ele é um campo minado. Quando tudo que se faz dá certo, quando as coisas acontecem
acontecem melhor do que planejamos, quando tudo é motivo para celebração, ou quando se alcançou uma posição de relevância e respeito. Você já ouviu dizer, talvez, que aquela situação seja a situação ideal, mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque foi naquela situação que também houve destruições dentro da família de José. O segundo aspecto, irmãos, que nós vemos é quando tudo não vai bem, como a gente citou, e vamos falar hoje sobre a família do pródigo, mas a gente já falou aqui sobre a família de Jó. Não é quando se perde coisas, mas o problema é quando você perde alguém, porque coisas nós trabalhamos e reconstruímos, bens nós oramos, Deus nos dá força e nós adquirimos novamente, muitas das vezes até melhor do que o que tínhamos. Mas e quando a gente perde alguém? Quando um pai perde um filho, quando perde-se um irmão, quando se alguém se vai antes da hora, como ficamos? Se nesse tempo de perdas não tivermos nossa vida edificada sobre a rocha, você corre o risco de questionar o caráter de Deus, como fez a mulher de Jó. A mulher de Jó estava quase se perdendo nas suas perdas. E nós precisamos entender e estar com o nosso coração centrado em Deus, que as coisas estejam boas como for, as coisas estejam ruins como for, Deus, Ele continua sendo o centro das nossas vidas. Ele é o Deus que nos chamou, Ele é o Pai de todas as coisas, Ele nos conhece, ainda que as coisas pareçam que não estão bem. Semana passada nós vimos que Jesus estava a 91 metros deles, e eles não viam Jesus. Às vezes parece que as coisas estão acontecendo dentro da nossa casa, com relação aos nossos filhos, com relação ao nosso casamento. Muitas das vezes as coisas estão indo por caminhos que nós perguntamos: onde está Jesus com relação à minha família? Mas eu quero te dizer nesta manhã que Jesus, Ele é o Senhor da sua casa, e que Ele tem grandes bênçãos para você. Jamais deixe de entender que Ele formou a sua família, Ele deu sabedoria e entendimento para Ele ser o Senhor. Enquanto Ele for o Senhor, ainda que vocês passem por vales, ainda que vocês passem por adversidade, Ele derramará no tempo certo e trará à existência o desejo do nosso coração. Ainda que a nossa família esteja no ápice, dando tudo certo, ou ainda como a de Jó, ou como a de tantos outros homens, como José que eu citei aqui, não esteja indo tão bem, o caminho pelo qual nós temos percorrido. Há uma frase chinesa que diz o seguinte: perigo ou oportunidade, a crise. Há uma frase chinesa que diz o seguinte: crise pode significar duas coisas: perigo ou oportunidade de crescimento. Tudo depende da maneira como você é. Quando nós observamos, irmãos, a vida de homens que no meio da crise foram orar, foram pedir perdão, foram clamar ao Senhor, aquilo gerou uma oportunidade para a presença de Deus vir trazer um avivamento, vir trazer uma mudança. Eles poderiam ter morrido e poderiam ter renegado o seu Deus, mas a crise gerou uma oportunidade para que eles pudessem mudar e olhar para Deus. O pai do filho pródigo, ele fez uma leitura positiva, assim como os chineses, ele viu na crise uma oportunidade de investir na sua família, de continuar orando, de continuar esperando em Deus, de continuar tendo a convicção que Deus, Ele é o Senhor da sua casa. Quando nós observamos o comportamento do pai do pródigo, quando nós observamos as atitudes que ele tomou, nós então, queridos, paramos para ver. Lá em Salmo 127, versículo 3, a Bíblia diz: ele continuou acreditando nos filhos como herança do Senhor. Ele não desistiu do projeto de Deus para a casa dele. Diga para o irmão que está do seu lado: não importa o que esteja acontecendo na sua casa. Salmo 127, versículo 3. Deus tem uma promessa para você.
Amém? A maneira como você responde aos desafios em tempos de crise revela o tipo de leitura que você está fazendo do próprio Deus. Eu vou repetir porque essa aqui amanhã você vai enviar para alguém. A maneira como você responde aos desafios em tempos de crise revela o tipo de leitura que você está fazendo do próprio Deus. Quem é Deus para você? Você diz quem é Deus para você com a resposta que você dá para as crises, com a resposta que você dá para os levantes, para as situações que muitas das vezes vêm. Irmão, nem tudo na sua família vai sair como você planejou. Eu ensino meus filhos. Nós temos o nosso devocional em casa, o nosso culto doméstico. Sempre que, antes deles dormirem, nós acostumamos eles a ter um momento de oração, a ter um momento de leitura da palavra. Pai, eu quero dançar para servir o Senhor. Vamos lá, vamos servir. Nem todas as coisas vão acontecer como você planejou. E você deve ensinar com intensidade hoje. Além de ensinar o seu exemplo, vai ser o maior ensino na vida dos seus filhos. Eles vão olhar para você. Aproveite cada momento, seja intenso na vida devocional com família, no ensinamento. Quando você está com o seu cônjuge, os seus filhos estão olhando para você. E se você fizer assim, se amanhã ele tiver atitudes que desagradam a Deus, ou que não estiverem dentro do plano daquilo que você em Deus traçou para a vida deles, você não ficará culpado, porque a sua parte em Deus foi feita no Senhor. Esse pai do pródigo, ele poderia ficar sem dormir, ele poderia ficar com depressão, ele poderia ter se desviado, ele poderia ter rejeitado o próprio Deus, mas ele simplesmente descansou no Senhor, porque ele sabia que a parte que lhe cabia, ele tinha feito. Se você fizer a parte que lhe cabe em Deus, ainda que os seus filhos, ainda que os da sua casa, vá por caminhos que você não planejou, se você tiver feito a sua parte, eu quero te dizer, vai voltar. No tempo de Deus eles estarão na presença, no tempo do Senhor você verá a sua geração na promessa daquilo que o Pai prometeu, para a honra e glória do nome de Jesus. Esse pai podia ficar traumatizado, mas ele fez o que ele precisava fazer. E quando nós olhamos por esse aspecto, agora nós podemos entender por que Jesus não desistiu de Judas até o final. Até o final ele ficou investindo, ele ficou tentando. Olha, entre vocês, alguém, antes disso ele lava o pé de Pedro, ele lava o pé de Tomé, ele lava o pé de João, ele olha para Judas e ele lava o seu pé. Do mesmo jeito, ele está investindo até o final, ele está fazendo a parte dele. Eu creio que Jesus estava dizendo, olha, porque se você não quiser entender, se você não se arrepender, eu vou ter feito a minha parte. Mesmo quando Judas olha para ele e dá o beijo da traição, Jesus olha para ele e diz, amigo, para que vier? Jesus, ele tenta, ele investe na vida de Judas, para que lá na frente talvez a acusação da displicência, da omissão não viesse bater a porta do seu coração. Se você desistir de mim, Jesus estava dizendo, eu nunca vou desistir de você. Se uma pessoa desistir de você, se alguém da sua casa desistir de você, o seu papel é nunca desistir dessa pessoa, é nunca deixar de orar, é nunca deixar de clamar, é nunca deixar de buscar a presença de Deus pela vida dele. Faça o seu melhor com o seu pai, faça o seu melhor com a sua mãe, faça o seu melhor com os seus filhos, faça o seu melhor com a sua sogra, com o seu sogro, porque vai chegar um tempo que eles não estarão mais presentes. E quando eles não estiverem mais presentes,
presente, ficará no nosso coração a saudade, mas a satisfação de que o tempo que foi passado junto foi proveitoso. Eu já tive a oportunidade de estar em muitos, talvez centenas, em alguns deles eu tive a tristeza de ver o desespero de pessoas desmaiando, de outros querendo se enterrar. Mas na realidade ali a gente enxerga o grito da alma, pela omissão que houve um dia, pela ausência que houve um dia. Faça o melhor, faça o melhor hoje. Ainda que o inimigo tente pintar um quadro difícil, ainda que mostre uma rebelião, ainda que mostre uma rebeldia como o pai do pródigo viu, ainda que seja pintado pelo inimigo uma situação que lhe traga dor e lhe traga tristeza, continue fazendo o seu melhor hoje, mostrando que você não desistiu, mostrando que você não rejeitou, mostrando que você não olhou para trás, porque há uma promessa de Deus. E é nela que nós precisamos nos agarrar. É nela que nós precisamos ter. O filho pródigo havia se desistido do pai, mas o pai nunca desistiu dele. Diga para o teu irmão, ainda que pessoas desistam de você, nunca desistam de você. Eu queria contar uma história real que eu anotei aqui, que tem muito a ver com o que nós estamos falando. Essa história conta os últimos momentos do menino Júlio. Júlio, ele chega em casa e ele chama o irmão dele, Ricardo, para brincar de gude. Ele era caçula, Ricardo, ele era mais velho. E ele, no meio da brincadeira, o irmão dele veio sem muito querer, porque tinha outras coisas para fazer. Mas no meio da brincadeira, ele olha para Ricardo, seu irmão mais velho, dá um abraço nele e diz: Ricardo, eu te amo. E Ricardo, meio desconcertado ali, já adolescente, diz: para com isso, rapaz, de bobagem, vamos brincar. E eles continuaram brincando. Ele vai e faz o lanche dele. Quando o pai dele chega de noite, estressado, cansado do trabalho, quando ele ouve a zoada da porta, ele vai correndo, abraça o pai e olha para o pai e diz: pai, eu te amo. E o pai, cansado, olha para ele e diz: deixa de besteira, menino, deixa eu tomar banho, eu estou cansado, eu trabalhei o dia todo, eu preciso jantar e eu ainda tenho que dormir, porque amanhã começa tudo de novo. E ele vai para o quarto, então, ele janta, ele vai dormir. E a mãe, quando procura, olha na casa, não vê o Ricardo, não vê Júlio, e quando procura, ele está dentro do quarto chorando, talvez pelas duras palavras que o pai havia dado para ele. A mãe dá um abraço nele, e antes de ele dizer alguma coisa, olha para ele e diz: meu filho, sua mãe te ama. E quando a mãe diz aquilo para ele dá um abraço na mãe, a mãe deita na cama com ele, fica com ele ali até ele dormir. E quando pela manhã, naquele corre-corre, o pai acorda já estressado, os meninos, nós estamos atrasados, tem que deixar eles na escola, eu ainda preciso te levar no mercado. E quando o pai olha, percebe que já estava todo mundo na mesa tomando café, mas Júlio não tinha saído da cama. O pai já vai nervoso, querendo repreender Júlio, porque Júlio havia passado do horário, e aí liga a luz, dá 2 berros com ele, volta vai tomar o seu café, e quando passa alguns minutos e Júlio não aparece, ele volta lá, já disposto a dar um corretivo. E quando ele tira a coberta, ele percebe que Júlio estava pálido. E quando ele põe a mão, ele chama a sua esposa, assustado, e diz: olha, Júlio não está morto, Júlio morreu. Então, naquele momento, para-se tudo, vem a mãe, vem o irmão, vem todo mundo, e fica todo mundo sem entender o que foi que aconteceu com o Júlio, o que foi que havia acontecido com o menino. E naquele desespero, eles percebem que havia um bilhete na mão do menino, que dizia assim: outra noite Deus falou comigo em um sonho, apesar de eu amar muito minha família, e apesar de a sua família também, eu também amar muito minha família me amar,
falou comigo que nós teríamos que nos separar. Mas Deus me falou que seria necessário. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou com muito medo. Mas eu gostaria que ficasse um pouco mais claro. Então, eu procurei o meu irmão Ricardo. E eu queria dizer para ele: Ricardo, não se envergonhe de amar o seu irmão. Mamãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Papai, o Senhor de tanto trabalhar esqueceu-se de viver. Mas eu continuo te amando. Essas foram as últimas palavras reais do menino Júlio, que foi visitado pelo Senhor, e o Senhor havia dito para ele que ele iria morrer, e ele com medo procurou respostas, e não encontrou, por causa da ocupação das pessoas da sua casa. Faça o melhor hoje, irmãos, pelas pessoas da sua família. Dia dos Pais, um dia como hoje, o Facebook amanheceu colorido, os WhatsApps amanheceu florido, foram recebidos talvez cafés da manhã, os papais foram recebidos por mensagens decoradas, e eu não invalido isso é muito bonito, mas como meu pai costuma dizer, o dia dos pais precisa ser todos os dias, assim como o dia das mães, assim como o dia dos avós. Viva cada momento intensamente, como se fosse o único momento. Não deixe que a dureza da vida, não deixe que o ativismo, não deixe que o seu cansaço, que o estresse, não deixe que os estudos, não deixe que as atividades me impeçam de viver a preciosidade de cada momento. A palavra do Senhor para a nossa vida hoje é: faça o melhor que você puder fazer hoje, para que amanhã você não fique deprimido com o remorso. O pai do pródigo, ele não precisou chorar de arrependimento, porque ele sabia dentro dele que ele havia investido no caráter do seu filho, ele havia orado por ele, ele havia ensinado. As entrelinhas nos mostram que ele era um homem justo, e ali está tipificando o caráter da graça do próprio Jesus, do próprio Deus. Em primeiro lugar, queridos, na história da família do pródigo, nós entendemos que nem tudo na nossa casa acontece como nós planejamos. Em segundo lugar, em tempos de crise, não deixe Satanás fechar em sua casa a porta da reconciliação. Diga para o seu irmão: não deixe o inimigo trazer dureza ao seu coração. O filho estava saindo e o pai não disse: olha, não volte mais. Já que você quer sair, a porta da rua é serventia da casa. Me desconsidere como seu pai. Se me ver na rua, não me fale comigo, porque eu não vou falar com você. Você quer sair, é uma decisão sua, mas você então enfrente as consequências. Ele não tomou essa atitude. Eu fico preocupado, irmãos, com o pai que diz para o filho: olha, já que você quer assim, então nunca mais. Ou com a mulher que diz para o marido diz para a mulher: então nunca mais. Quando o irmão diz para o outro: nunca mais. Nós não podemos deixar que as crises enrijeçam o nosso coração. O pai não aceitou fechar a porta de reconciliação com seu filho, porque o milagre de Deus passa por essa porta. Deixe as portas abertas, continue orando, continue buscando de Deus, ainda que a situação gerou dor, ainda que a situação trouxe revolta. Ore ao Senhor e deixe as portas abertas, porque serão por essas portas que o milagre de Deus vai passar e vai visitar a sua família, e vai visitar a sua casa, e vai trazer um milagre que você está esperando para a honra e glória do nome de Jesus. Em tempos de crise, não deixe que aquela situação tranque o seu coração. Quantas pessoas foram magoadas no seu relacionamento emocional no passado? Talvez o casamento não tenha dado certo. Eu já ouvi isso, e eu vou casar para quê? Eu investi as minhas emoções, a minha família foi preparado, houve foto, houve tudo, e agora a frustração. Não quero mais passar por isso de novo. Não feche a porta, porque é por aquela
Deus quer trazer um renovo. É pelaquela porta que Ele quer trazer de novo milagre. É pelaquela porta que saiu, mas vai entrar aquilo que Deus está preparando para trazer alegria para a honra e glória do nome de Jesus. Em terceiro lugar, queridos, nós podemos ver na família do pródigo: nunca deixe morrer a esperança em sua casa, no seu coração. Sem esperança, irmãos, nós deixamos de sonhar. Sem esperança, nós deixamos de acreditar que Deus tem sonhos ainda a trazer para a nossa vida. A palavra do Senhor diz que Abraão, ele creu com fé. Ele teve esperança, ele creu com esperança contra a esperança, ele teve a certeza, ele não olhou para a crise do seu corpo, ele não olhou para o colapso do corpo da sua mulher, ele não olhou para o tempo, mas ele creu, ele esperou que Deus iria operar um milagre e iria trazer aquilo que ele esperava para a sua família. Não importa o que está acontecendo, não importa quanto tempo passou, continue crendo num Deus e esperando no Deus que trará alegria para a sua casa, que fará com que o nome dele seja glorificado dentro da sua família. O texto diz, queridos, que vinha ele de longe, quando o seu pai o avistou. Aleluia. A impressão que se dá, irmãos, é de um pai que fica pela janela, ou que fica sentado naquela cadeira de balanço, lá no interior, debaixo daquele telhado, olhando para o horizonte, dizendo: ele vai voltar, ele vai voltar, eu creio, não importa o que houve no passado, ele vai voltar. Talvez alguém pudesse perguntar: aquele pai, de quem é essa roupa aqui guardada? Talvez alguém pudesse perguntar: de quem é esse anel aqui dentro da gaveta? De quem é essa sandália que não é o tamanho do seu pé? Talvez o pai pudesse olhar para aquela pessoa e dissesse: é do meu filho, porque ele vai voltar, ele vai voltar, e quando ele voltar, ele vai usar essa roupa, e quando ele voltar, eu vou restituir a autoridade colocando o anel no seu dedo, e quando ele voltar, não importa por onde ele pisou, eu colocarei os calçados novos ministeriais, eu irei restituir o chamado que eu havia dado na vida dele. Aquele pai havia certeza no seu coração de uma coisa: a promessa que Deus havia feito a ele, para a família dele, iria se cumprir. Eu quero profetizar nesta manhã na sua casa: a promessa que Deus fez para a sua família vai se cumprir, vai se cumprir. Não deixe que o inimigo traga dúvida, não deixe que ele tente trazer tristeza, assim como aquele pai não olhou para o natural, não olhou para a crise. Olhe pelos olhos espirituais, porque o milagre vai acontecer, o servilho, o novilho vai ser servido, a casa vai se encher de festa, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua família. Se você tem isso, se você tem isso, aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia. Deus te trouxe aqui nesta manhã para dizer que os sonhos dele para a sua família vão ser ressuscitados, que os projetos dele para a sua casa vão acontecer. Em tempos de crise, não permita que as mentiras do diabo venham encher o seu coração. Aquele pai disse: olha, talvez você possa dizer hoje, talvez alguém possa dizer hoje, porque você, depois de tanto tempo, ainda usa essa aliança? Porque ele vai voltar. Porque você ainda deixa essa cadeira vazia na cela depois de tantos meses? Ele vai voltar. Porque você continua ligando, porque você continua indo lá, você não tem mais retorno, já não te atende mais. Ele vai voltar. Você tem que crer no Deus que tem promessas. Você tem que crer num Deus que te fez a promessa, num Deus que te entregou a palavra. Não importa o que aconteceu, pode aparecer os amigos de Jó dizendo: olha, acaba com esse negócio, porque não era de Deus. Olha, muda essa roupa, olha, guarda esse negócio, bola para frente. Mas se Deus te fez uma promessa, vai voltar, vai voltar. O nome dele vai ser glorificado na sua casa, para a honra e glória do nome de Jesus. O irmão que está do teu lado, diga para ele: é uma promessa, meu irmão, para a sua vida. Aleluia. Comece a preparar, irmão.
irmãos, comece a preparar a festa, comece a dizer aos empregados: olha, coloca um novilho para comer a cevada, comece a engordar o gado, comece a preparar tudo, porque Deus está fazendo a parte dele. Faça a sua parte, não ande por aí se queixando, não ande por aí beiçudo e reclamando. Faça a sua parte, se alegre em Deus, prepare o caminho, prepare o lugar, faça o que você tem que fazer, e Deus vai fazer a parte dele e vai trazer no tempo certo, e a alegria vai ser completa para a honra e glória do nome de Jesus. Se você preparar o ambiente, se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a parte dele. O grande problema de muitas famílias é que o inimigo deixou com que o inimigo enchesse o coração. E muitas das vezes, como eu já falei no início aqui, como a mulher de Jó, ela começou a questionar o caráter do próprio Deus. E começa muitas das vezes a barganhar com Deus, a dizer: mas Deus, eu faço isso para ti, eu faço aquilo outro para ti. Ele começa a relacionar o que ele faz para Deus. E a Bíblia diz lá que quando Jó cai na besteira de começar a falar bobagem, Deus pergunta para ele: onde é que você estava quando eu fundei o mundo? Quem é você para questionar alguma coisa? Deus, Ele é Senhor soberano. Se Ele me deu, eu amo a Deus. Se Ele ainda não me deu, eu vou continuar amando a Deus. Se Ele fez ressuscitar, eu amo a Deus. Mas se foi da vontade dEle que morresse, eu continuarei amando a Deus. Continue amando a Deus, independente de qualquer coisa, porque acima do que Ele lhe dá, Ele é Deus. Acima do que Ele pode fazer, Ele é Deus. Ele quer ver que o seu coração está nele. Faça a sua parte, prepare o ambiente, glorifique a Ele, e Ele vai olhar para o teu coração. Aquele pai deixou a roupa pronta, deixou o anel na gaveta, deixou a sandália na posição e ficou sentado, não ouvindo outras palavras negativas, olhando pelo caminho, dizendo: ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai se arrepender, ele vai voltar. Diga para o seu irmão: não deixe de sonhar. Porque quando você deixa de sonhar, você deixa de existir. Quando você deixa de sonhar, você deixa de esperar nas promessas de Deus, nos projetos do Senhor, nos sonhos que Ele preparou para a sua vida. Você só vai até onde os seus sonhos te levaram. Quando você acabar de sonhar, você deixa de existir. Enquanto você estiver sonhando, Deus está movendo os céus. Enquanto você está sonhando, Deus está entrando com providência. Eu quero te dizer nesta manhã: ouse sonhar, hoje ouse crer, ouse colocar diante de Deus, porque Deus te levará esses sonhos. O Pai havia colocado a roupa, a sandália e o anel, dizendo: ele vai vestir, ele vai calçar. Eu creio, nós comemoraremos, já está tudo preparado para a festa. Aquele pai sonhou com aquela restituição e Deus concedeu o desejo do sonho daquele pai. Eu quero te dizer nesta manhã: sonhe, porque o seu Deus é sonhador. Ele sonhou com você e você está aqui, e o sonho de Deus na sua vida vai se cumprir hoje, vai se cumprir nesses dias, vai se cumprir em nome de Jesus. Diga para 3 irmãos: vai se cumprir na sua vida, na sua vida, na sua vida. Aleluia. Porque pior que sejam os momentos que passamos, nós continuamos sonhando. Só os que sonham compram um vestido para a festa, enquanto ainda está em crise. Escute isso. Eu conheci uma irmã que estava orando há anos para se casar. Ninguém contou não, eu conheci. Ela passou numa loja, viu uma calça jeans masculino, número 44. Achou aquela calça bonita e disse: eu vou fazer um negócio com Deus, eu vou comprar essa calça. E essa calça vai ser do meu marido. E ela colocou aquela calça no armário, ela dobrou, e todo dia ela olhava para aquela calça e profetizava, dizendo: meu Deus, meu marido vai vestir essa calça a qualquer momento. E ela já tinha feito um propósito com Deus quando apareceu
aparecia alguém e começava a mostrar interesse. Quando ela olhava mais ou menos, era muito magrinho e dizia: não é de Deus. Quando já era muito cheinho, ela dizia: também não é esse. E quando ela bateu o olho, ela já ficou craque no olho, já no tamanho da cintura. E quando ela bateu o olho naquele camarada, começou a orar com ele. Eles se casaram, tiveram uma família tremendamente poderosa. E hoje eles trabalham em ministério de família, ministrando casais, trabalhando em encontros de casais. Você vai até onde os seus sonhos te levaram. Enquanto aquele pai estava sonhando, Deus honrou os sonhos. Pergunta para o seu irmão: você está sonhando? Os sonhos é a linguagem do Espírito. Deus fala com você quando você está sonhando. Quando você diz para Deus: Deus, eu sonho isso. Humanamente falando, talvez possa ser muito difícil, mas quando você continua sonhando, você está declarando: Deus, eu não posso. Eu estou colocando nas suas mãos, porque eu sei que o Senhor. Não quero saber de onde vem, como vai acontecer, o recurso, não sei quem vai trazer. Eu sei que eu estou sonhando, eu estou fazendo a minha parte, e eu estou crendo que o Senhor vai fazer a sua parte. Aleluia. Se você quer superar esse tempo de crise, continue construindo, irmão, pelo estudo. Para sair desse ambiente de crise, continue sonhando, continue declarando, continue profetizando. Porque do início ao fim, na parábola, nós vemos manifestações de graça. Na cultura do Oriente Médio, daquele lugar, como nos dias de hoje, quando o filho chegava para o pai, o filho só tem herança, só tem direito à herança quando o pai morre. Alguém só tem direito à herança na morte do testador. Ele chega para o pai e diz: pai, me dá herança. Ele estava dizendo: pai, morre logo. Pai, o Senhor não me é mais importante. Pai, eu não quero o Senhor, eu não quero a sua presença. Eu quero a bênção que o Senhor pode me proporcionar. E aquele pai tinha todo o direito de também não dar, porque ele estava junto. Mas ele pega então, com toda a benevolência, e entrega o texto, entrega a herança daquele filho. Diga para o teu irmão: isso é graça. Graça, irmãos, é favor imerecido. Aquele jovem não merecia, ele foi ingrato, mas aquele pai age com graça. E é assim que Deus age conosco. Quantas vezes não merecemos? Quantas vezes somos ingratos? Quantas vezes, enquanto Deus está nos proporcionando alguma coisa, a gente está com Ele, mas quando nós achamos que não está acontecendo como nós gostaríamos, nós rejeitamos o próprio Deus, mas mesmo assim Ele continua nos dando. Isso é graça. Graça é eu tratar o outro melhor do que ele merece. Isso é graça. Aquele filho, ele vai, vive a vida dele. Ele torra a herança do pai com meretrizes. Talvez se fosse nos dias de hoje, com drogas, com festas, com viagens, com jogatinas. E quando ele se vê sem ter nada para comer, olha a falta de aliança que nos faz. Ele deseja comer, irmãos, o resto. A gente sabe que o porco come lavagem, o resto de tudo que sobra, o resto da comida, o resto do pão, o resto que sobrou da casca do alimento, tudo que sobra, bota para o porco. E aquele jovem, ele já não tem mais nada para comer, ele deseja a comida do porco. Ninguém dava a ele, dava para o porco, mas não dava para ele. Agora, aquele filho, ele olha para ele e diz assim: olha, ele cai em si. Porque, irmãos, mais cedo ou mais tarde, aqueles que foram, eles vão cair em si. E agora ele volta, ele coloca no coração dele: os empregados de meu pai têm tanta fartura, têm tanto alimento, têm tanta alegria, e eu aqui passando por isso. Ele pensando com ele: eu já não tenho direito mais de ser filho, eu já recebi minha herança, mas eu voltarei e vou pedir perdão ao meu pai, e vou dizer para ele: pai, eu entendo que eu não mereço mais ser seu filho, porque eu te rejeitei, porque eu recebi a herança e já gastei, mas eu quero que o Senhor me receba só como empregado, porque eu sei que os seus empregados são bem tratados, eu sei que os seus empregados comem bem, dormem bem, então só como empregado já me alegra muito.
E ele coloca aquele projeto e ele volta. E aí a gente volta de novo para o pai. A roupa está lá, a sandália está lá, o anel está lá, o novilho está lá engordando no pasto. E ele está sentado olhando para o caminho. Quando ele olha de longe, ele diz: eu conheço aquele andar, eu conheço aquela altura, meu filho. E ele sai correndo, ele nem espera o filho chegar, ele sai correndo e encontra o filho, fedendo para fazer isso. Eu te disse, mas você não me ouve. Olha, vai lá para aquele quarto do fundo e nem olha para a minha cara. Ele não deu uma repreensão e depois disso vai lá para o cantinho lá de castigo. Olha, tirou o cinto e espancou. Ele não tomou nenhuma dessas atitudes. Mas quando ele vê o filho naquela situação, a Bíblia fala que ele o abraça, ele o beija. Diga para o teu irmão: isso é graça. Enquanto tudo está acontecendo, o culto poderoso lá dentro, o pai pega o filho, agora é festa, pega o novilho, vamos fazer festa, vamos fazer churrasco. Deus gostava, irmão, Jesus gosta de festa. O pai prepara um churrasco para receber o filho, enche a casa de irmãos, a alegria. O nome do Senhor está sendo glorificado. O filho, uma hora dessa, já tomou banho, já fez a barba, já botou perfume, já botou a roupa nova, a sandália nova, o anel no dedo de novo. Ele já está sendo restituído, já houve arrependimento, já houve confissão. Agora, quando tudo está acontecendo, o irmão mais velho vai chegando. E a Bíblia fala, queridos, que quando ele escuta aquilo, o que está acontecendo aí em casa? Não foi avisado de nada. Eu disse: você não está sabendo não. Seu irmão voltou, seu pai está fazendo uma grande festa. Ele estava morto e ele reviveu. Seu pai achou que ele já tinha morrido, mas ele foi encontrado, está acontecendo uma grande festa. E o filho mais velho fica revoltado, religioso, não aceita a restituição do pai na vida do filho. Ele fica comparando o que ele faz com o que o outro faz. Aquilo que é seu, aquilo que é do seu irmão, do seu irmão. Aquilo que Deus está dando para o seu irmão, e entre seu irmão e ele, continue orando, porque também o seu tempo vai chegar. Não fique olhando para os seus méritos. O pai, sempre, irmãos, mostrando a figura de Deus com graça, diz: mas meu filho, conciliador, que é meu é teu. Você sempre me teve. Teu irmão estava perdido. Hoje é tempo de nos alegrar. Mesmo ele sendo religioso, mesmo ele não querendo aceitar, o pai fica trazendo para perto. Diga para o seu irmão: isso é graça. Irmãos, a graça de Deus nos alcançou, por isso nós estamos aqui. O desejo do coração de Deus é nos fazer entender aquilo que Ele é, aquilo que Ele tem guardado para nós. Fique de pé. Fique de pé nesta manhã em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, o teu favor. Eu oro pela vida, Senhor, daqueles que já não têm mais pais presentes, que os pais já dormiram. Que o Senhor os console, o Senhor levante outros pais, outras pessoas para tomarem esta função. Pais espirituais, conselheiros, amigos queridos, para instruí-los pelos caminhos, para que eles possam conduzir, Pai, debaixo daquilo que o Senhor tem a fazer. Nós oramos pelos pais, oramos pelos filhos, que o Senhor nos dê uma unção de sabedoria, para sabermos honrar os nossos pais, sabermos cuidar deles, sabermos, Senhor, ser fiéis, como a Tua palavra, sabedoria, assim como o Pai do pródigo, para podermos, Senhor, mudar ambientes que vierem a se levantar na nossa casa, para declarar os milagres e esperar em Ti. Toma cada um dos Teus filhos, dá uma semana de vitória, dá uma semana poderosa, Pai, dá uma semana onde eles possam ver o cuidado e a manifestação das Tuas bênçãos. Nós Te somos gratos, Senhor, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelo nosso cônjuge, pela família que o Senhor nos deu. A cada dia nos ensina a honrar e a cuidar daqueles que o Senhor confiou a nós, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Um beijo no coração, na paz, que o Senhor Cristo te abençoe. Feliz dia dos pais, em nome de Jesus.